Fala, pessoal. Muito obrigado por ter se inscrito nessa oficina sobre Power Slides, saia da mesmice. Meu nome é Marcela Sara e hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos que envolvem, uma boa apresentação. Vamos lá? Está preparado? Então, vamos seguir aqui com os nossos slides, sobre esse momento de troca de informações. Então, para começarmos, antes de iniciarmos para falarmos sobre PowerPoint, é importante saber que uma apresentação, ela não considera apenas os slides. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero que você tenha ciência que uma boa apresentação, ela envolve vários fatores, inclusive os slides. Mas vamos lá, vamos saber um pouquinho sobre como fazer uma boa apresentação. E para dar um panorama geral para você, tá? Não existe só o PowerPoint, como um programa que ajuda você a fazer slides, mas existem outros aí que são muito interessantes que você pode encontrar aí no mercado, como, por exemplo, o Prezi. O Prezi é um programa que você pode fazer animações bem interessantes, tá? Que, já que você gosta aí de coisas diferentes, o Prezi também é uma opção para você. Uma outra opção que você pode ter é, claro, o do Google, o Google Apresentações, que ele tem, também é gratuito, e você pode também compartilhar com outras pessoas, a sua apresentação, construir de forma colaborativa a sua apresentação. E aí basta você ter uma conta no Gmail, que é o suficiente, tá? E também, você pode ter aí os templates, que nós encontramos tanto na internet como no próprio PowerPoint, que vai ajudar você a organizar as informações. Mas lembrando, se você quer fazer algo realmente, algo fora da curva, algo que as pessoas vão aí gostar, de ter uma apresentação visual diferente, os templates não são uma boa saída, eles são uma ajuda inicial para você que está começando, para você que tem aí, que quer organizar, os seus dados para apresentar para as pessoas, mas se você quer fazer algo diferente, talvez esse não seja o melhor caminho. Mas essas opções que eu dei para vocês, são outras estratégias que você pode adotar, tá? Então, nós temos aí o Prezi, que foca bastante na questão da animação, que dá um visual bem interessante, mas ressalto que é importante você aí ter um pequeno domínio, porque quando nós falamos de animação, se você pesar a mão nisso, vai ficar um pouco estranho. Nós temos o Google Presentations, o Google Apresentações, que ajuda você também a construir, boas apresentações, mais o foco de maneira compartilhada, de repente você quer fazer um bom trabalho em equipe, você pode aí compartilhar a elaboração da sua apresentação. Também temos os templates do PowerPoint, como a gente está terminando aqui, é uma opção para você organizar os seus dados, mas não é a melhor opção, tá, gente? Já que nós queremos sair da mesmice, queremos Power Slides, essa talvez não seja a sua melhor saída. Mas vamos lá, senta aí, que a aula vai começar. Então, não sei se seria exatamente uma aula, mas vai começar aqui o nosso papo sobre Power Slides. E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente que uma apresentação, seja dentro do âmbito de sala de aula, você aí, professor que quer ministrar uma boa aula, ou você que queira fazer uma apresentação aí de negócios, não deixa de você ensinar algo, E quando nós ensinamos algo a alguém, não deixamos de contar uma história. Você já parou para pensar nisso? Que quando você está assistindo uma apresentação, você está ouvindo uma história. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos pensar quando falamos de apresentações. Você está ensinando alguém, você está contando uma história em cima de um tema, contando aí a história de um dado, mas é sempre uma história. E uma história, ela precisa ser rica na fala. Ela precisa ser, rodeada de elementos que vão florear aquilo que você quer contar. E as apresentações, os seus slides, mais focado nos slides, eles ajudam a florear essa história. Olha que bacana. A segunda coisa que você precisa pensar é que você é o centro da apresentação.
É a sua fala, é a sua voz, são os seus gestos que vão ajudar a contar essa história. E não os slides. Os slides estão ali para dar esse suporte, né? Um suporte visual para você, ok? Então, quem é o centro? Você, e não os slides. A terceira coisa que nós precisamos pensar é que slide não é livro. Olha aí, você que gosta de colocar muito texto, né? Por slide, assim, colocar todas as histórias, todos os dados no slide, né? Você quer contar detalhe por detalhe. Não, slide não é livro. Tá? A proposta dos slides, né, de uma apresentação visual, é justamente dar o suporte, é trazer elementos que vão reforçar a sua fala e não contar aquilo que você deveria contar. Então, se você tem costume, né, de colocar muita informação no seu slide, não faça isso, ok? Os slides não são livros. Outra coisa que não sei se você sabe, mas slide não paga. Mas o que isso quer dizer, Marcela? Que slide não paga? Claro que não paga. Isso quer dizer, gente, que você não precisa amontoar, né, reforçando a informação anterior, muita informação. Você pode fazer vários slides e colocar, quebrar a informação, principalmente se ela for complexa, em pequenos textos, em pequenas imagens, né, para ir construindo aquilo que você precisa. Então, lembre-se, né, que o slide não paga. Então, você não precisa colocar todas as informações em apenas um slide. Você pode quebrar aí a sua fala, né, em imagens, em palavras-chave que vão ajudar a contar essa história que você tanto quer, ok? Então, lembre-se dessas dicas que vão ser muito importantes. O cérebro tem a sua forma de ver. Como assim? Quer dizer, pessoal, que quando você organiza uma informação de maneira visual, né, isso tem um propósito, tem uma maneira de se organizar as coisas. Ou seja, o nosso cérebro, ele organiza as imagens de uma forma que é lógica para ele. Por exemplo, se você está centralizando aqui uma imagem, né, do seu lado esquerdo, né, de quem está olhando aqui, né, e se você colocar uma outra informação aqui, o que ele vai entender? Que existe aqui, o que é importante está aqui pelo centro. Então, você percebe que o cérebro ele tem a sua forma de identificar as coisas, de compreender os elementos. E quando nós quebramos essa organização, quando nós mudamos, né, de forma muito brusca, ou colocamos muita coisa, o cérebro tem dificuldade de compreender aquilo que você quer passar. Então, o cérebro tem a sua forma de ver, a sua forma de organizar as informações. Por isso que é importante, quando você for trabalhar dentro dos slides, nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento, sobre organização desses elementos, tá certo? Então, não perca essas dicas, porque essas dicas são importantes para você começar a pensar, a elaborar os seus próprios slides. Se tudo está no slide, então você não é necessário, né? Se tudo que você vai dizer está escrito e você está lendo os seus slides o tempo todo, então para que você está aí? Lembre-se, lá no nosso uma das primeiras informações, né? Você é o centro. Então, se você é o centro, é você que vai trazer de fato a informação. Então, se tudo está no slide, você não é necessário. Lembre-se disso, porque isso vai mudar a sua percepção na hora de colocar as informações que são realmente necessárias dentro do seu slide. Tá certo? Então, se tudo está no slide, você não é necessário. Lembre-se, essa dica é uma dica de ouro, hein? Não esqueça dessa dica. Então, vamos lá. Existem alguns pontos que são muito importantes quando nós falamos de apresentação, que ele ajudam a dar uma visão geral, né, na hora de você organizar o seu planejamento. Primeiro, você precisa saber qual é a sua estratégia. Quando nós falamos de estratégia, nós estamos falando de público, do local, da tecnologia, né? Vou até abrir um pouquinho aqui a minha tela para a gente se ver um pouquinho, né? Aqui. Isso. Então, vocês percebem que, por exemplo, o público que eu estou tratando agora é o público de uma oficina, né? De um evento.
É muito diferente se eu estivesse ao vivo, numa sala, a interação seria diferente. Então, nós sabemos que a estratégia, ela está muito ligada ao quê? Ao público, ao local e à tecnologia. Se você vai levar os seus slides, a sua apresentação para um local onde o projetor não é muito bom, isso vai interferir nas cores da sua apresentação. Né? Se o local é um local muito aberto e não tem microfone, isso vai interferir na sua apresentação. Se o seu público é um público que, por exemplo, você vai falar para alunos do ensino fundamental, é uma estratégia. Se você vai falar para alunos do ensino superior, é outra estratégia. Então, percebam que a estratégia, ela vem antes de qualquer slide que você possa fazer. É algo que antecede toda essa preparação e que você precisa ter em mente. A segunda coisa é a narrativa, né? Como você vai falar, como você vai organizar os seus slides e a sua fala para levar as pessoas ao clímax, aquilo que é o ponto alto da sua apresentação. Você já parou para pensar nisso? Lembra, né? Quando nós estamos fazendo uma apresentação, é uma história. Você constrói uma história e essa história tem essas partes da apresentação, do desenvolvimento, do clímax e do desfecho. Um outro ponto que é importante é sobre a parte visual, que é o que nós estamos falando hoje, né? A cor que você vai usar, as imagens, tipografia, se vai ter efeitos, a composição, que é a organização desses elementos dentro da sua apresentação, né? Que, claro, hoje é o foco, mas você percebe que não é o único ponto quando nós falamos de uma boa apresentação. E, por último, o apresentador. Você, né? Você que é o centro aí da sua apresentação. Então, como está a sua voz, a sua entonação, a sua dicção? A sua linguagem corporal, ela passa, ela transmite algum tipo de informação? Você sabe que sim, né? E como você está transmitindo isso através dos seus gestos, do seu corpo, da sua expressão facial? Você tem domínio do tema? Então, você percebe que, ao falarmos de apresentação, né, existem vários elementos, vários caminhos que você precisa estar de olho. Mas hoje, em especial, nós vamos falar da parte visual, certo? Então, para o planejamento de uma apresentação, sempre penso em sequenciar as informações, definir e separar os blocos, o que você vai falar primeiro, né? Como esse bloco vai estar ligado com o bloco seguinte, qual é o gancho que você vai utilizar. Contextualize os conteúdos. Sempre mostre, por exemplo, algum detalhes, né, sobre aquele ponto que você quer, como você pode exemplificar, como você pode usar uma analogia, né? Então, contextualize os seus conteúdos. Principalmente se nós estivermos falando de sala de aula, nós sabemos que os conteúdos precisam ser contextualizados. Use conflitos, problemas, simulações e experiências para exemplificar. Lembre-se, as pessoas precisam enxergar na sua história também algum tipo de significado. Então, você percebe que a apresentação, ela é muito rica de detalhes, é muito rica de estratégia. Então, planeje bem a sua apresentação. Mas vamos começar, então? Vamos começar falando das imagens, né? As imagens que é o ponto alto de uma apresentação no sentido visual, né? Porque a imagem, ela vai te dizer muito. Então, é como se fosse o primeiro abacaxi que você precisasse descascar. Mas, Marcela, né, as imagens aí, isso é fácil. Vou lá no Google, né, busco a imagem que eu quero, baixo e maravilha. Mas, espera aí, será que esse é o melhor caminho? Lembra-se, a imagem, ela pode passar uma ideia, né? Isso é muito fácil de perceber nos filmes, né? Onde as imagens são muito ricas, onde elas transmitem muita informação, não até a ideia, né, que está ali por trás do filme. As imagens também ajudam a reforçar uma ideia, um argumento, ou também muito utilizadas, né, para quebras visuais em textos longos, como nós vemos nas revistas, em jornais e livros. Então, o poder das imagens é que elas sintetizam uma ideia. E se elas têm tanto poder, você não acha que nós precisamos aí de bons bancos de imagem? Então, não é qualquer imagem que você pode utilizar. Então, vamos lá. Falando de bons bancos de imagem, eu trouxe aqui alguns, tá? Que você pode encontrar facilmente.
São bancos gratuitos de imagem. Lembrando que nós estamos falando aqui de imagens para uso numa apresentação ou uso escolar, não uso comercial, ok? Esses sites têm aí algumas orientações, se você pensar em utilizar para uso comercial. Mas para apresentações, não tem problema de você utilizar, ok? Então, tem esses bancos, alguns deles você precisa colocar palavras em inglês, e aí você pode usar o Google Translator, coloca a palavra em português, ela vai te dar em inglês, e você copia e coloca lá no banco a palavra que você quer. Mas não se preocupe, que lá para o final nós vamos dar aí alguns exemplos de como você pode utilizar. Mas também vocês podem usar, né, o Google Imagens, que também é muito comum. Mas tomem cuidado, pessoal. Nem sempre as imagens do Google Imagens vai trazer qualidade visual. Por quê? Porque ele vai buscar tudo que ele vai encontrar. Então, a preocupação dele não é na qualidade da imagem, mas sim na variedade. Já os bancos, esses bancos, eles estão mais preocupados com a qualidade da imagem. Então, percebam que aí por isso que é bom você ter esses bancos aí, né, salvos em algum lugar do seu computador, que você pode utilizar como referências. E se você for utilizar imagens, não use imagens pequenininhas, tá? Tentem colocar imagens, assim, maiores, né, que vão ajudar vocês a visualizar, as pessoas que vão estar na sua apresentação, a visualizar os detalhes, que ainda mais se você colocar uma imagem aí, que vai mostrar um sistema, um processo, nunca coloque pequeno, coloque grande, tá? A tela cheia, use um slide só para mostrar aquilo. Por quê? Porque slide não paga, pessoal. Então, vamos lá. Se você for aumentar, né, uma imagem, olha aqui, temos essas alças na diagonal, que é por onde você pode aumentar, puxar essa imagem. Nunca puxe aqui, olha, pelos centros, porque ela vai causar distorções. Então, vamos ver aqui. Olha só, essa é uma imagem comum. Se você puxar pela aba lateral, ela vai causar essa distorção. E se for pela aba superior, vai causar uma outra distorção. Certo? Então, tome cuidado com isso, porque essa não é a forma correta de aumentar uma imagem, sempre pela diagonal. A qualidade da sua imagem, né? Pensando aí que uma imagem, se ela tiver baixa qualidade, ela vai vir toda dessa quadriculada, né? Que é muito conhecida aí pelas pessoas, e isso denota uma péssima apresentação, né? Você vai passar uma informação e essa imagem está toda quadriculada, tá? Então, evite isso. Então, quando você baixar uma imagem, verifique se ao aumentar essa imagem, ela não vai ficar assim, olha. Deixa eu colocar aqui para você visualizar melhor. Percebe, né, que ela está toda quadriculada? Então, evite esse tipo de imagem na sua apresentação, tá certo? E também imagens que tenham aqui, olha, essa marca d'água. Tá? Então, não façam isso. Quando tem marca d'água, é porque a imagem, ela é uma imagem paga, tá? E aí não é o nosso intuito, né, usar imagens com essas marcas, com essas quadriculados aqui, que você vai empobrecer a sua apresentação. Também tome cuidado com os efeitos, tá? Os efeitos, eles são ótimos quando bem usados e bem intencionados. Mas os efeitos que nós temos aqui no PowerPoint, lembrando que não é uma ferramenta de edição de imagens, é uma ferramenta, né, que você pode usar aí para fazer pequenos detalhes, pequenas alterações, né, para um ou outro momento. Mas o foco dele não é efeitos, tá? Como é o Photoshop. Mas existem aí, ó, por exemplo, você pode clarear mais a imagem para colocar uma pequena informação na frente, você pode deixar a imagem, né, com um único tom de cor, mas sempre tome cuidado quando nós falarmos de efeitos, tá? Muitos efeitos deixam a sua imagem, a sua apresentação pesada, né, cheia de coisas, e no fim das contas não perde o foco. Lembra, né, você está contando uma história. Quando nós contamos uma história, tudo tem um propósito. Outra coisa que você pode utilizar também na sua apresentação são memes e GIFs,
né? Ultrapassando aí o que é o convencional. Por quê? Porque os memes e os GIFs ajudam a dar humor na sua apresentação, ajudam a dar leveza, né? Pensando também aí nos seus alunos que gostam, né, de coisas mais engraçadas, coisas diferentes, você pode usar assim, né? Com devido cuidado, com devido propósito, vai ficar muito bom, né? E aí os alunos dão até aquela quebrada, né, na seriedade da aula. Então, os memes e os GIFs, eles ajudam muito nesse sentido, né? Então, por exemplo, tem um site, esse site aqui, ó, o gif.com, onde você pode copiar um GIF e colar aqui na sua apresentação, tá? Nós vamos mostrar depois como faz isso, com mais calma, mas o que eu quero mostrar para você é que isso aqui, olha, dá uma animada, né? Lá no meio dos seus slides você coloca um GIF, algo que dá, né, enfatiza uma informação, pode ser também uma outra estratégia interessante para sua apresentação, né? Então, tem aí GIFs para todos os gostos. Uma outra coisa que você pode fazer também é colocar o quê? Vídeos, né? Você pode baixar vídeos, então aqui é um exemplo de um link onde você pode baixar vídeos no YouTube, tá? E inserir como se fosse uma informação qualquer. Né? E aí, no meio da sua apresentação, você pode passar pequenos vídeos, né? Que vão enfatizar também a sua fala, enfatizar uma informação, tá certo? Então, vídeos, memes, GIFs, boas imagens são boas estratégias para você pensar em fazer uma boa apresentação. Lembrando que tudo vem de um planejamento, ok? Então, o planejamento é que é a base aí de uma boa apresentação. Vamos falar um pouco também sobre cores, né? Você pode pensar, Marcela, mas cores é comigo mesmo. Eu sou, né, o as aí da combinação cromática. Digo, será? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, sobre cores que dão o tom da sua apresentação, porque as cores, elas comunicam, né? Elas não deixam de falar. Então, sim, ela tem voz, ela tem personalidade. O que a cor ajuda a fazer? Ela ajuda a organizar a informação, destaca elementos e aproxima conteúdos. Então, vendo aqui os exemplos, olha aqui, né? Vocês percebem que, por exemplo, as cores, elas já estão dando um tom, né? Dão aí uma mensagem antes mesmo da informação. Então, por isso que é importante, quando falamos de cores, que elas vão, sim, falar algo. Então, se você está falando aí, por exemplo, de tecnologia, né? Possivelmente, quais são as cores que você vai utilizar? Né? Normalmente são tons azuis, tons que lembram tecnologia. Dificilmente você vai usar um marrom, né? Ou então cores assim que não tem estão muito ligadas a esse ramo. Então, vocês percebem que cada material desse aqui, mesmo que você possa não ter lido a informação de maneira mais atenta, as cores por si só já vão te passar algum tipo de informação. Por isso que a combinação delas ajuda você a organizar, destacar e aproximar conteúdos. Então, só para enfatizar também essa questão das cores, aqui, olha, uma imagem que nós encontramos facilmente na internet, que ela reúne marcas, e essas marcas, elas têm em comum uma tonalidade, né? E elas também têm em comum qual é o tipo de mensagem que quer passar para o seu público. Então, por exemplo, tons mais quentes, né, que nós chamamos aqui do amarelo, laranja e vermelho, né, elas são cores que lembram mais otimismo, são cores mais amigáveis, né, que denotam mais uma excitação, né, que lembra juventude, coragem. Então, vocês percebem que essas marcas aqui, elas estão agrupadas por possuírem uma mesma mensagem, não por causa da forma, mas por causa do conjunto de cores utilizadas. Então, aqui na palavra amor, por exemplo, né, nós temos a mesma informação, só que por causa da cor, ela vai transmitir uma ideia diferente. Então, por isso que é importante quando nós falamos de cores. Então, se você também está acostumado a só fazer aquele slide preto e branco,
Vamos lá, hein? Vamos colocar uma corzinha, vamos pensar aí, né, numa paleta de cores que vai ajudar a enfatizar informações, destacar elementos, né, e a organizar os seus dados de uma melhor forma. Então, você está falando de harmonia e equilíbrio, né? E você gosta aí do verde-limão, né? Verde-limão com bolinhas lilás. Ah, me amarro, professor, adoro essa combinação. Tome cuidado, tá? Porque nem sempre essa é a melhor combinação. Então, vamos pensar aí em como organizar. Vamos ver esse exemplo aqui, pessoal. Olha só, essa informação, olha como estão organizadas e olha como eles estão utilizando as cores. Aqui você já percebe o problema, né? Texto amarelo em fundo branco, pouco contraste. Mas vamos ver outra opção aqui. Opa, já melhorou um pouquinho, né? Só que nós estamos falando aqui de Bovespa. Será que esse conjunto de cores para esse tipo de informação está mais adequada? O que você acha? Talvez não, né? E esse? Esse aqui já parece bem mais interessante, né? Nós estamos falando aqui de Bovespa e de uma informação, né, um pouco mais séria nesse sentido, que fala aí das ações e tudo mais, e você já percebe que os tons utilizados e a forma, né, de organização da informação já estão mais coerentes do que as outras opções. Mas há uma dica aqui que pode ser importante para você, tá? Pensando aí no uso de até 3 cores, né, na sua apresentação, como você pode combinar? A dica é que para cada cor, 2 cores mais escuras, né, ou mais frias, que nós chamamos, escolha pelo menos uma cor mais quente ou mais alegre, né, se assim preferir. Por quê? Porque isso ajuda a você ter uma boa paleta, tá? Mas isso é só uma dica, e aí, claro, cada tema, cada conjunto de informações aí vão puxar um conjunto de cores, tá certo, pessoal? E esse aqui, será que está adequado? Bom, você já percebe que aqui essas combinações já não estão mais tão coerentes quando nós falamos de apresentação, né? Ainda mais tons muito clarinhos, de repente o projetor não está muito bom, não vai mostrar essas cores de maneira adequada, ou esses tons aqui já muito gritantes, né? Ou muito escuros também. Então, qual é o ideal? É que para cada 3 conjuntos de cores, né, pelo menos uma seja uma cor mais quente ou uma cor mais alegre, né? Mas o termo seria uma cor mais quente. E aí você pode usar 2 cores um pouco mais frias. Mas lembrando, o tema da sua apresentação, né, é que vai ditar realmente como seria a sua paleta de cores. Aqui tem um site, né, Color Lovers, que ajuda muito nesse sentido, né, de combinação de cores. Então, isso aqui é um conjunto de uma paleta, né, um conjunto de cores, que você, de repente, pode utilizar aí na sua apresentação. Nós também vamos mostrar como você utiliza, né, isso aqui, que é o nome da cor, né, na linguagem da informática, as cores, elas têm esses nomes, né, formados por letras e números, que são uma combinação hexadecimal. Mas também tem RGB, né, que é guiado aqui por uma numeração, tá? Então, cada letra dessa simboliza uma cor. O R é o red, que é o vermelho, o G, que é o green, que é o verde, e o B, que é o blue, azul. E para cada letra dessa, há uma numeração, né, que forma essa cor aqui. Lembrando que essa é uma paleta, que nós conhecemos como uma paleta, para meio digital. Tá? Então, nós falamos de apresentação, meio digital, a paleta RGB. Mas, vamos ver aí, fica aqui mais uma dica, tá? Color Lovers, e aí nós estamos falando de combinação de cores. E mais também mais uma dica, né, aqui de um site que fala sobre os contrastes, né, como as coisas têm maior ou menor contraste. E o que tem mais contraste? É quando nós temos um fundo amarelo com letra preta, ou um fundo branco com letra preta. Mas, Marcela, você acabou de me dizer, né, que fundo branco com letra preta, a gente tem que aí colocar uma cor? Isso mesmo.
né, pessoal? Nós precisamos, sim, acrescentar cores, né, para dar essa diferenciada, porque você está contando uma história, mas lembrando, né, que algumas informações você pode trabalhar aí com letra, com fundo branco e letra preta, como também nós estamos trabalhando aqui nessa apresentação. Tipografia. Olha lá, tipografia, pessoal, é a fonte, né? Que é o que nós conhecemos aí dentro dos programas, como o Word, né? Que você vai escolher aí o Times New Roman ou o Arial. A tipografia também é a forma, né? É uma forma que diz muita coisa. Ela acaba comunicando aí algo só pela sua forma. Então, a tipografia, ou essas fontes que nós vemos, né, elas dão legibilidade à informação e leiturabilidade. Elas também dão hierarquia e clareza nessa informação. Então, vocês percebem, né, o quanto é importante você escolher uma fonte corretamente. Por exemplo, aqui nessa imagem, você consegue perceber o que é mais importante só pelo tamanho da tipografia. Né? Nós temos aqui um título bem expressivo, até chegar ao corpo do texto. Então, o seu olhar, ele é direcionado aqui de cima para baixo, considerando que esta é a informação mais importante. Então, lembra, né, que o nosso cérebro, que é uma informação que nós passamos lá no início, ele tem a sua forma de compreensão. Então, se nós queremos enfatizar algumas coisas, né, dentro de um layout, dentro de uma apresentação, você precisa ter isso em mente. Então, a fonte correta, ela precisa da legibilidade, leiturabilidade, hierarquia e clareza. Tá? Então, legibilidade é que você consegue reconhecer as letras. E leiturabilidade é que, ao reunir essas letras, você consegue ter acesso à informação. Mas vamos ver aqui. Vamos ver esse exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, né? Será que você consegue ler o que está aqui? Com a escolha dessa tipografia? Difícil, hein? Então, essa tipografia, ela não tem nem legibilidade, nem leiturabilidade. Mas vamos para a segunda opção. E agora? Melhorou? Piorou? Bom, melhorou, né? Você já consegue reconhecer a letra E, um S, né? Só que o conjunto dessas letras, né? Apesar de você ter algum tipo de leitura, é mais difícil. Né? Então, a leiturabilidade está comprometida, apesar de você reconhecer aqui as letras de maneira isolada. Mas esse terceiro exemplo é o ideal, né? Onde você tem aí a leiturabilidade e a legibilidade mais adequadas, né, para a sua informação. Então, você percebe o quão importante é, né, você quando vai escolher uma fonte para a sua apresentação. Mas vamos lá, né? Qual usar? Já que tem tantas opções aqui, qual delas usar de fato, né? Então, use fontes comuns para não ter problemas em outros computadores. Porque, sim, se você manda uma apresentação, né, para um outro computador, num outro lugar, e essa fonte é muito diferente, e a máquina onde ele vai abrir não tiver, ele vai mudar, tá certo? Então, tente usar fontes mais comuns. Não escolha fontes finas nem muito grossas. O que isso quer dizer, né? Aquelas fontes bolds, fontes muito grandes, largas, né? Ou muito fininhas. Porque lembra, gente, dependendo de onde você for apresentar, dependendo de onde você for rodar a sua apresentação, isso pode ter impacto. Não use bordas nas fontes, nem texturas ou efeitos que causem essa dificuldade na leitura. Né? Às vezes a gente quer impressionar tanto, quer colocar tantos elementos, tantos efeitos, que acaba comprometendo aquilo que é principal. Ok? Então, vamos lá aqui por mais dicas. Na dúvida, use os clássicos. Né? Quais são os clássicos quando nós falamos em fontes? Arial, porque ela tem tanto na forma comum dela, né, na forma normal, quanto bold, quanto itálico também. Times New Roman, né, que é outra fonte muito comum. Helvética, Verdana, Calibre e Tahoma. Então, são fontes que você pode utilizar aqui em qualquer computador, né, você vai abrir sem problemas.
Lembrando, gente, que você pode combinar até duas fontes, né? Em uma apresentação. Por exemplo, aqui, olha, aqui esse use os clássicos está numa fonte, na dúvida está em outra. Você pode fazer essas combinações para aí dar essa diferenciação, tá? Mas não vai usar mais do que isso, porque também causa um desconforto aí, né? Uma quebra na organização da sua informação. Então, essa é uma dica que você pode adotar aí nas suas apresentações. Composição. O que é a composição, Marcela? A composição é essa reunião que você faz de imagem, cores, tipografia, né? Reúne esses dados e você organiza de uma maneira correta. E como você pode organizar essas informações? De maneira simétrica ou assimétrica, que são as mais comuns aí que nós temos, né? E são bem fáceis de utilizar. Então, essas maneiras simétricas ou assimétricas, elas dão um certo movimento, né, nos elementos da sua apresentação. Então, por exemplo, você percebe qual é a parte, né, mais pesada ou a parte que chama mais atenção nesse slide? Será que é a palavra composição ou é a palavra peixe? Ou a palavra não, né? A imagem peixe. Bom, se você escolheu aqui a imagem, acertou, né? A imagem tem um peso maior. Então, essa composição, ela é o quê? Assimétrica, né? Onde um dos lados, um dos elementos tem mais peso visual do que outro. E essa segunda opção? Simétrica ou assimétrica? Simétrica, né? Você percebe que os dois lados aqui, eles têm praticamente o mesmo peso visual. Então, você tem aí uma simetria. E tudo que é simétrico, ele tem um ar mais monótono, no sentido de que não tem muito movimento, né? É pior ou é melhor, Marcela? Isso depende. Depende daquilo que você quer trabalhar, do que você quer mostrar na sua apresentação. Tá? Então, não tem certo ou errado. São duas formas de organizar as suas informações. E os efeitos, né? Os famosos efeitos do PowerPoint. Então, os efeitos o PowerPoint tem alguns efeitos de slides, efeitos que você também pode colocar em palavras ou nas imagens, né? Mas lembra, gente, efeito, você precisa pensar bem antes de usar. Por quê? Primeiro, se você vai fazer uma apresentação ou uma aula online, às vezes, por questões da conexão, esses efeitos podem não ser perceptíveis, ou podem não ser mostrados porque trava. Então, é algo a se pensar. Se você vai usar um efeito, né, ele é para enfatizar algo. Então, não é para colocar aquele efeito, sabe, que vai entrando letra por letra naquele texto que você tem. Não faça isso, gente. Isso causa um desconforto, né? E algumas pessoas chegam até a ficar irritadas quando você vê aquele texto grande, entrando letra por letra. É muito utilizado isso também. Mas evitem, tá? Efeitos, coloquem uma palavra, né, em algum detalhe muito específico na sua apresentação. Mais algumas dicas, tá? Que vão ficar aqui também à disposição, que são dicas sobre apresentações, como elaborar vídeos e tudo mais. E, por último, o meu e-mail aqui para contatos. Tá? Então, são dicas muito interessantes, mas você quer saber mais? Vamos falar mais sobre apresentações. Então, deixa eu abrir aqui para a gente ver aqui mais algumas coisas sobre PowerPoint. Então, por exemplo, você tem aqui um slide como esse, né? E existem várias coisas aqui no PowerPoint que você pode utilizar e às vezes não são perceptíveis. Por exemplo, você pode usar formas, né? Como essa. E fazer uma apresentação utilizando formas assimétricas. Onde você pode colocar aqui o preenchimento que você quiser.
Sempre tire o contorno, tá? Porque contorno em formas deixa mais marcante, mais marcada, né? E talvez não seja interessante aí para sua apresentação. E aí você pode formatar, né? Por exemplo, no preenchimento, você pode colocar uma transparência. Nessa transparência, você pode trabalhar aqui outras imagens de fundo. Jogar aqui para trás. Olha aí, já dá uma pequena diferença. E acrescentar outros elementos. Tá? Então, assim, o PowerPoint ele tem várias ferramentas aqui dentro, que aqui na parte inicial, e dependendo se você, por exemplo, selecionar alguma forma, ele vai te dar outras opções de formatação. Se você, por exemplo, colocar aqui um texto, ele vai te dar outras opções de formatação. Se você selecionar uma figura, e vai te dar outras opções. E se você, por exemplo, selecionar aqui uma imagem, aqui em formatar, ele vai te dar outras opções de formatação, segundo o objeto selecionado, ok? Então, falando aqui de imagens, né, vamos voltar aqui um pouquinho para as imagens, você tem várias opções de borda, mas lembra, gente, se for para usar uma borda, né, seja sutil, tá certo? Tome cuidado aí com o uso dessas bordas, sempre sejam bordas mais suaves, por exemplo, como essa opção. Se você vai alterar, por exemplo, as cores, né, você pode alterar aí as cores da sua imagem, né, para, de repente, fazer, enfatizar aí uma ideia, né, que talvez não seja a cor que você queira. Mas, efeitos artísticos, lembrando que esses efeitos aqui, você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes, né, pesa a mão e aí não fica muito adequado, então depende também do que você vai fazer com esses efeitos. Aqui é uma outra dica muito importante, que é o seguinte, você vai mandar uma apresentação por e-mail, mas a apresentação está muito pesada. Como você pode reduzir esse tamanho? Você pode vir aqui, ó, compactar imagens, você desmarca essa primeira opção, tá? Senão ela vai aplicar somente a essa. Aí aqui você deixa marcado porque ele exclui, né, áreas cortadas, e aí você escolhe, né, dependendo do que tiver ativado, disponível. Então aqui, olha, 96 ppi, né, que é um tamanho mínimo aí para você mandar por e-mail, dá OK, e ele compacta todas as imagens da sua apresentação. Existem outras dicas aqui que eu espero aqui falar para vocês ao vivo, tá certo? Sei que são muitas as informações, são muitos os dados, mas ao vivo vou tirar mais dúvidas, mais outras dicas que eu espero passar para vocês, que talvez aqui no nosso tempo não seja possível. Tá bom? Espero que tenha ajudado, tá? Espero que você tenha gostado aí da nossa rápida oficina, né? Já passou tão rápido. E depois eu vou passar mais dicas para vocês aí no nosso dia, né? Da nossa oficina de maneira ao vivo. Beijão e até a próxima.